Bom dia a todos. É uma satisfação imensa retornar a esta casa que sempre nos acolhe de forma tão fraternal. Na manhã de hoje falaremos sobre a parábola da figueira seca. Está no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo. A parábola nos diz que Jesus saíra de Betânia com os apóstolos, destino Jerusalém. Era uma curta distância, um percurso de alguns quilômetros. Porém, depois de caminharem 2 ou 3 quilômetros, Jesus avista uma figueira que apresentava-se frondosa, com muitas folhas, muitos galhos verdes, e o mestre sentia fome. Aproximou-se da figueira, porém, constatou que não havia figos. Teria dito Jesus, naquele momento: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. Seguiram o percurso. No dia seguinte, ao retornarem, eis que Pedro percebe que a figueira secara. Dirigindo-se ao mestre, diz: Senhor, a árvore que amaldiçoaste secou até as raízes. E Jesus respondeu a Pedro exatamente as seguintes palavras: Tende fé em Deus, em verdade vos afirmo, que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar em seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Se fizermos uma análise superficial, apenas da letra, nós perceberemos uma puerilidade, uma infantilidade na mensagem. Jesus sentiu fome, procurou pela figueira em uma época que não havia frutos. Não era época de figos. Amaldiçoou a árvore porque não encontrara frutos. Seria Jesus contrário aos projetos de preservação ambiental? Seria Jesus tão infantil, chegando ao extremo de amaldiçoar uma árvore que não produzira frutos em uma época que não era de frutos? Partindo daí, nós percebemos que é preciso tirar o véu, é preciso buscar uma mensagem mais profunda. Aliás, quando Jesus se hospedava em Betânia, ele ficava em casa de Maria, Marta e Lázaro, os irmãos. E nós sabemos, por outras passagens, que esses amigos tinham pelo mestre um carinho imenso. Será que eles deixariam Jesus sair pela manhã sem o de jejum? Porque ele havia caminhado cerca de 2 a 3 quilômetros quando avistou a figueira. Sentia fome.
em uma época em que as pessoas estavam acostumadas a realizarem grandes percursos a pé, faziam longas caminhadas. Tudo isso nos permite dizer que a mensagem é muito mais profunda. Em João, nós encontramos no capítulo 4, versículo 34, uma resposta de Jesus aos apóstolos, em que ele diz exatamente o seguinte: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha fome é que a humanidade se transforme, que os desígnios de Deus sejam cumpridos, que os homens se amem mutuamente, ou seja, que a vontade do Pai se cumpra. Essa era e continua sendo a fome de Jesus, a fome do amor entre todas as criaturas. Portanto, trata-se de uma fome espiritual e não biológica. Em nosso lar, no capítulo 18, Laura diz o seguinte: o amor é o alimento das almas, obviamente dos espíritos que já se despojaram das necessidades fisiológicas. O alimento verdadeiro para aqueles espíritos que já chegaram a um nível de maior evolução é o amor. Portanto, Jesus, embora estivesse em um corpo carnal, mas pelo contexto, pelo momento, tendo saído da casa de Marta e Maria há cerca de meia hora, 40 minutos, sentiria fome biológica, fisiológica? É claro que não. Mas qual seria a figueira? Existem duas interpretações: a nação ou o ser humano. Nós somos todos figueiras. O homem é uma figueira. É a comparação que Jesus faz nesse momento. Cada ser humano é essa figueira. E as folhas, o que representariam? Um estágio evolutivo. Porém, trata-se apenas de aparência. A aparência. Árvore frondosa, cheia de folhas verdes, uma árvore belíssima, mas não tinha frutos. Somos nós ainda. Podemos ter inúmeros recursos, são as folhas, são as nossas potencialidades. As potencialidades. E quais são elas? Nós temos a inteligência, nós temos o vigor físico, nós temos os recursos financeiros, ou seja, nós temos talentos. Tudo isso representa a folha, ou a folhagem, a ramagem, são os recursos, as potencialidades. Porém, o exercício do amor, a aplicação,
é a produção dos frutos. De que adianta eu ter um título, inteligência brilhante, ser um doutor, se não uso esse recurso em benefício do semelhante? Se eu me envaideço, me orgulho, torno-me soberbo, envaidecido desse recurso, dessa potencialidade, dessas folhas, não estou produzindo frutos como deveria. De que adianta eu ter facilidade para comunicar-me, para falar, para orientar, se no contato com o outro, nas relações humanas que estabelecemos no dia a dia, eu me posiciono de uma forma fria, indiferente, menosprezando, olhando com desdém? Que uso eu estou fazendo desse recurso? Se tenho ouvidos, mas não paro porque alego não ter tempo, correndo atrás de outros recursos para nada fazer com eles. É o dinheiro, é o trabalho que garante o sustento da família, logicamente que deve ser realizado, porém, aprendamos com a doutrina espírita a seguinte mensagem: onde quer que eu esteja, em qualquer momento, no lar, no trabalho, na via pública ou em qualquer outro espaço, é ali, naquele momento, que eu tenho que vivenciar os ensinamentos de Jesus. É ali que eu devo amar, compreender, estender mãos fraternas. Se é no contato com crianças, que eu procure compreendê-las, que eu estude e saiba de que forma elas pensam, como elas vivem, qual é o nível de maturidade que elas têm, o que podem compreender da minha fala, de que forma eu devo me dirigir a elas. Toda essa aprendizagem vai fazer com que eu consiga estabelecer um contato melhor, mais humano, mais fraterno. Eu tenho que buscar os recursos, eu tenho que buscar os meios para exemplificar, para viver naquele momento o que Jesus espera que eu viva, o que a vida espera que eu faça. Portanto, se nós temos inúmeros recursos, inúmeras potencialidades, inteligência, vigor físico, recursos amoedados e outros mais, saibamos usá-los. Façamos a aplicação devida para que os desígnios de Deus se cumpram em nós e através de nós. Porque em nós e através de nós. É na relação com o outro que nós crescemos. Porém, não podemos nos esquecer que, acima de tudo, eu tenho que exercitar em mim mesmo a paciência, a humildade, a compreensão, esses valores que transcendem a matéria, esses valores que serão levados, porque os demais ficam.
o corpo fica, o dinheiro fica. Muitos dirão, a inteligência não se perde. É verdade. Aquilo que nós já adquirimos como bagagem não se perde. O conhecimento não se perde. Ele está, de alguma forma, arquivado em nós mesmos, lá no inconsciente. Todas as nossas vivências pregressas, todo o nosso pretérito está arquivado. Porém, se hoje eu não fizer bom uso dessa inteligência, se hoje eu não souber aplicá-la em benefício do próximo, eu poderei renascer em um corpo que não me permitirá a manifestação plena dessa intelectualidade. Um instrumento quebrado, nós sempre comentamos isso, um instrumento quebrado que dificultará a manifestação do Espírito. Ele não perdeu, mas diante daquele instrumento que não lhe oferece condições para manifestar-se, ele terá uma fase, um período, alguns anos de dificuldades, de provação. Portanto, aprendamos com a mensagem da figueira seca. Ter folhas é um estágio, é uma condição que Deus não condena, Jesus não condena. Nós vamos comentar melhor sobre isso ainda. Jesus jamais amaldiçoaria uma árvore, jamais condenaria aquela árvore por não ter produzido figos. Porém, nós, apresentando hoje folhas, não podemos nos acomodar. Não podemos viver só da folhagem, da ramagem, dos galhos. É preciso colocar em prática, apressar o passo. É preciso a vivência, o amor, ter a folhagem, ter todo um cabedal adquirido de vivências passadas. É um estágio, mas é preciso hoje, com o nível de compreensão, de entendimento que já temos, porque a ciência nos proporciona isso, é preciso, a partir de agora, ou de muito, vivenciar o amor, a caridade, a benevolência para com todos, o perdão das ofensas, caridade tal qual entendia e entende Jesus. É esse amor que representa o fruto salutar, o fruto abençoado da vida. É esse amor que nos garantirá um melhor passaporte para a vida verdadeira. É esse amor, essa vivência cristã que permitirá ao espírito despojar-se com maior facilidade do invólucro carnal, do corpo físico, desse recurso que Deus nos deu, que Deus permitiu que nós construíssemos, porque é o próprio Espírito quem constrói esse instrumento de manifestação, quando ele já possui os recursos para tal. Somos nós mesmos. Então, as marcas que temos, quer seja no corpo físico ou ainda no corpo espiritual, mas que um dia se manifestará nesse corpo carnal, essas marcas foram criadas por nós mesmos, pela nossa invigilância ou vigilância. As marcas negativas
pelo nosso descuido, as boas marcas, pelo amor vivido, pela compreensão exercitada. Diante dessa realidade, não nos cabe mais alegar ignorância. A doutrina nos mostra o caminho a ser trilhado. A vida nos oferece tantos recursos, tantas folhas, tantos galhos. Produzamos frutos, trabalhemos em benefício do próximo. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar 3 análises feitas por Kardec quanto aos frutos que devem ser produzidos. Uma das análises é que a figueira, que apresenta apenas folhas, pode ser representada pelos oradores brilhantes que fazem uso de palavras coerentes, muito bem elaboradas, frases sem erros gramaticais, enfim, pessoas cultas que trazem, como dizia uma amiga muito simples de nossa casa espírita e que já se encontra no mundo espiritual, pessoas que trazem o mel nos lábios e o fel no coração. Palavras brilhantes, palavras muito bem concatenadas, sem a prática, sem a vivência, ou com uma mensagem muito bem elaborada, mas que não toca verdadeiramente o coração, que não traz aquele ensinamento profundo de amor ao semelhante. É a árvore cheia de folhas, é a árvore frondosa, é um estágio, mas falta muito para a produção de frutos. E é preciso produzi-los. É uma das análises feitas nesse capítulo 19, Parábola da Figueira Seca. Uma outra é a das pessoas que podem fazer o bem, mas não o fazem. Nós comentamos anteriormente. Pessoas que têm todos os recursos possíveis, mas não fazem. A inteligência, força física, dinheiro. Ou muitos estariam pensando, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho saúde. Mas você, ainda que estivesse em uma cama, tem o pensamento e pode vibrar em seu benefício e dos demais que sofrem como você. Nós sempre temos recursos, sempre temos. Não adianta alegar ignorância. Mas nós que estamos aqui, dispomos de muito mais recursos. E quando não realizamos, é por ociosidade mesmo, comodidade, preguiça. Somos nós, não são vocês. Somos nós. E por que temos muito mais recursos? Porque nós temos a informação
que a doutrina nos traz, nós temos, se estamos aqui, nós podemos também fazer aquela visita rápida a um irmão enfermo, levar-lhe uma palavra de esperança, de consolo, visitar aquela mãe que entregou o seu filho ao mundo espiritual e se encontra inconformada, desesperada, à beira da loucura. Nós, o quanto podemos fazer por essa mãe, sem forçá-la, é claro, sem violentar a sua crença, mas levar-lhe um pouco de esperança, levar-lhe um pouco de consolo, a presença amiga, um abraço fraterno. O quanto nós podemos fazer. Esse é o segundo aspecto analisado por Kardec. E o terceiro são os médiuns, aqueles que têm esse recurso, essas folhas, mas enterram o tesouro, não colocam em prática. E aí surge a pergunta: de que forma eu posso colocar em prática? Apenas participando das reuniões mediúnicas e permitindo dessa forma que o plano espiritual se manifeste através de mim? Seria apenas esse trabalho? É óbvio que não. É preciso, primeiramente, estudar a doutrina espírita. É preciso, primeiramente, compreender, para que possamos ser intérpretes fiéis daquilo que os Espíritos têm a nos transmitir. Ah, mas eu sou analfabeto. Não é apenas através da leitura, não é apenas através desse estudo formal que nós podemos adquirir essa bagagem. É ouvindo, é refletindo acima de tudo, é pensando, é buscando a sintonia com o alto. É esse estudo e essa sintonia. Mas de que forma eu vou estabelecer essa sintonia? Procurando viver sabiamente, procurando viver segundo a vontade do Pai, sem revolta, sem buscar a porta larga da vida. É dessa forma que nós nos sintonizamos com os irmãos do mundo maior. É dessa forma que os Espíritos trabalham através de nós, em benefício de nós mesmos e do nosso semelhante. Primeiramente, em benefício de nós mesmos. Porque quando amealhamos, quando conseguimos essa paz, esse equilíbrio, essa sintonia maior, nós encontramos a serenidade, nós encontramos um pouco mais de alegria, embora estejamos encarnados em um plano ainda de provas e expiações, a caminho desse mundo de regeneração. Nós nos encontramos no mundo, mas podemos trazer em nós mesmos esse germen, essa centelha divina, essa fagulha de amor. Podemos fazer despertar, podemos trabalhar o âmago, o mundo íntimo, para sermos um pouco mais felizes. Sem sermos egoístas,
Porém, sabemos, e eu já disse essa frase, mas eu acho tão bela, que se o malandro soubesse o quanto é bom ser bom, ele seria bom até por malandragem. Porque ele saberia que dessa forma ele só atrairia o que é bom para ele mesmo. Então, meus irmãos, a doutrina espírita nos oferece os recursos para que trabalhemos no bem. É como se fosse um grande médico a fazer uma prescrição, a nos dar uma receita. Porém, o remédio nós vamos tomá-lo no dia a dia, na vivência, na prática do amor, no exercício da caridade. É assim que nós vamos viver tal qual a vida espera que nós vivamos. Para finalizar, quando dizemos que Jesus amaldiçoou a figueira, que ela secou. O que é a vida quando nós não colocamos em prática aquilo que temos como recurso? Eu tenho a voz, tenho os ouvidos, eu tenho as mãos, eu tenho a inteligência, eu tenho dinheiro. Eu não, tá? Nós temos recursos, nós temos meios, porém, quando não os colocamos em prática, o que acontecerá conosco? Continuaremos nas próximas reencarnações? Continuaremos tendo todos esses recursos? Sabemos que não. É a lei de causa e efeito, é a lei de ação e reação. Colheremos de acordo com a semeadura. E ainda nesta, se não soubermos usar, se não canalizarmos as nossas energias, os nossos recursos para o bem, tudo isso poderá ser tirado. A própria mediunidade, esse recurso valiosíssimo que permite aos irmãos do mundo espiritual comunicarem-se com os entes queridos que permanecem encarcerados, que permanecem ligados à carne, encarcerados também, entre aspas, não estamos totalmente aprisionados, né? Mas é outro tema. Mas saibamos, portanto, usar para que não sequem os recursos que temos hoje, para que não nos sejam tirados temporariamente aquilo que imaginávamos ter, porque verdadeiramente só temos aquilo que nos pertence intimamente. A paciência, o amor, a benevolência, se temos, são recursos nossos. Isso nos pertence. E é o que levaremos. O restante fica. Tudo mais fica. Tudo mais é efêmero. Assim sendo, aproveitemos a bênção da atual encarnação, usemos da melhor forma possível as folhas, para que os frutos surjam pequeninos, cresçam e amadureçam, oferecendo a alegria, a paz a outros corações, que são os frutos saborosos da árvore da vida. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre.